Em meio às crises da República Romana, surge uma figura implacável e controversa. Seu nome era Lúcio Cornélio Sulla. De nobre decadente a comandante vitorioso, Sulla ascende ao poder com astúcia militar e uma ambição desmedida. Este documentário investiga a trajetória de um homem que desafiou o Senado, marchou sobre Roma e instaurou um regime de terror político com suas proscriptas brutais. Entre glórias militares e reformas institucionais, veremos a história de Sulla, o ditador de Roma, onde revelamos os dilemas morais e as consequências históricas de um líder que, ao tentar salvar a República, ajudou a pavimentar o caminho para sua ruína. Em meio ao esplendor de Roma e ao declínio das tradições republicanas, nasce Lúcio Cornélio Sulla, um nome destinado a mudar para sempre os rumos do poder em Roma. Ele vinha de uma das mais antigas famílias patrícias, a gente Cornélia. No entanto, o prestígio de seu nome contrastava com a realidade. A fortuna familiar havia desaparecido. Seu avô, outrora cônsul, fora expulso do Senado por manter mais prata do que as leis permitiam. A reputação política dos parentes de Sulla estava em ruínas, e não seria restaurada até o próprio Lúcio Cornélio alcançar o ápice do poder. Embora os detalhes sobre seu pai permaneçam obscuros, especula-se que tenha ocupado algum cargo de magistrado. Foi o casamento com uma mulher rica, madrasta de Sulla, que abriu as primeiras portas para o jovem ambicioso. Uma antiga história, mais lendária do que histórica, conta que uma mulher profetizou seu destino ainda nos braços da ama. Este menino será uma bênção para você e para Roma. Mas, ao atingir a maioridade, Sulla encontrava-se sem herança e praticamente sem perspectivas. A juventude foi passada entre as sombras dos teatros romanos, cercado por músicos, atores e dançarinos. Ali, entre máscaras e canções, ele começou a escrever e atuar, ganhando fama por suas farsas atrevidas. Mesmo anos depois, já consagrado como general e estadista, Sulla mantinha o gosto pela boemia. Plutarco nos conta que, já casado com Valéria, dividia seu tempo entre as elites romanas e artistas como o ator Metróbio, com quem teria mantido uma relação duradoura. Ainda assim, sua formação foi típica da aristocracia, dominava os clássicos latinos e gregos, e impressionava por sua inteligência e fluência no grego, uma qualidade valorizada entre os homens públicos da época. Apesar de várias uniões, com mulheres como Ilia, Hélia e a cortesã Nicópolis, foi apenas por volta dos 30 anos que Sulla recebeu duas heranças decisivas, uma de sua madrasta e outra de sua amante. Com esse dinheiro, ele deixou para trás os palcos e mergulhou de vez no mundo da política e das armas. A história de Sulla é a história de uma ascensão improvável, de um jovem pobre, educado entre artistas e decadentes, a figura mais temida de Roma. E como ele usou o poder que conquistou, moldaria o destino da República para sempre. Aos 30 anos, Lúcio Cornélio Sulla deu o primeiro passo formal na arena política de Roma. Foi eleito questor em 108 a.C., cargo de entrada na magistratura republicana. Naquele tempo, exigia-se apenas a idade mínima, não mais uma década de serviço militar, como em tempos anteriores. E assim, por sorteio, Sulla foi designado para acompanhar o cônsul Caio Mário na campanha contra Jugurta, o rei rebelde da Numídia, no norte da África. A guerra, iniciada anos antes, já era um escândalo em Roma. Jugurta desafiara acordos territoriais romanos e subornara comandantes para manter-se no poder. Com o assassinato de rivais e o massacre de cidadãos italianos, a paciência do Senado se esgotou. Mário, então recém-eleito cônsul, assumiu o comando da guerra. E, mesmo sendo jovem e sem glórias militares, Sulla recebeu a incumbência de organizar a cavalaria, um papel decisivo na mobilidade contra os númidas. Teria sido esse um gesto de confiança ou reflexo de conexões familiares com os Júlio Césares, com quem tanto Mário quanto Sulla tinham laços matrimoniais? No campo, Sulla destacou-se não apenas por sua eficiência, mas por seu carisma. Ganhou o respeito dos soldados e a estima de seus superiores. Era inteligente, pragmático e sabia como se aproximar das pessoas certas. O ponto de virada veio em 106 a.C. Jugurta, acuado, fugiu para a Mauritânia, onde buscou abrigo com seu sogro, o rei Boco. Roma, decidida a encerrar o conflito, confiou a Sulla a missão de negociar a rendição. Sulla agiu com diplomacia e ousadia. Convenceu Boco a trair Jugurta e o próprio rei Númida foi entregue acorrentado ao acampamento romano. Foi um triunfo pessoal. Tamanha foi a repercussão, que anos depois, o próprio Boco mandaria erigir uma estátua em Roma, celebrando a captura. Nela, Sulla aparecia em destaque, não Mário. A rivalidade entre os dois começava a se delinear. De volta à Itália, uma nova ameaça surgia.
povos germânicos como cimbros e teutões ameaçavam invadir a península. Mário, tratado como salvador da República, foi reeleito cônsul diversas vezes, uma prática incomum e politicamente sensível. Nesse contexto, as elites senatoriais passaram a ver em Sula um contrapeso a Mário. Ele, apesar de origem humilde dentro da aristocracia, era patrício, algo que ainda carregava prestígio em Roma. Entre 104 e 101 a.C., Sula serviu novamente sob Mário em diversas campanhas no sul da Gália e norte da Itália. Derrotou tribos hostis, conduziu negociações bem-sucedidas e chegou a garantir a deserção de aliados dos invasores germânicos. Mas a relação entre os dois líderes, antes cooperativa, começou a se desgastar. Sula acusava Mário de lhe negar reconhecimento e oportunidades. Sua impaciência crescia, e ele se afastou, juntando-se ao exército de Quinto Lutácio Cátulo, colega consular de Mário. Em 102 a.C., os exércitos romanos, agora sob Mário e Cátulo, enfrentaram a maior ameaça até então, a invasão dos cimbros. A batalha decisiva ocorreu no Campo Raudiano, onde os romanos destruíram os invasores. Embora Mário e Cátulo dividissem os louros, Sula foi lembrado como responsável por manter as forças abastecidas e por sua habilidade organizacional. Apesar do prestígio militar, sua carreira política ainda enfrentava obstáculos. Em 99 a.C., fracassou na eleição para pretor, possivelmente por recusar-se a concorrer antes ao cargo de edil, um posto caro, tradicionalmente responsável pelos jogos públicos. No ano seguinte, com a promessa de grandes espetáculos, e talvez com apoio financeiro estrangeiro, foi finalmente eleito pretor urbano para 97 a.C. Sula estava em ascensão. Mas o que se apresentava como uma trajetória sólida e promissora logo se transformaria em um embate mortal entre ambição, lealdade e sede de poder. Após completar seu mandato como pretor, um cargo que, em grande parte, transcorreu de forma tranquila, Lúcio Cornélio Sula viu sua reputação crescer, embora não sem conflitos. O mais notável deles ocorreu com Caio Júlio César Estrabão, possivelmente seu cunhado, numa disputa pública que, embora breve, foi significativa para sua imagem. Entretanto, foi em 96 a.C. que Sula se destacou com um feito impressionante. A organização dos Ludi Apolinares, os grandiosos jogos em homenagem a Apolo, que lhe garantiram uma posição de destaque na elite romana. No ano seguinte, em 96 a.C., Sula recebeu uma missão decisiva. Foi designado para governar a Cilícia, uma região estratégica na Ásia Menor. Sua tarefa era restaurar Ariobarzanes ao trono da Capadócia, que havia sido deposto pelo rei Mitrídates VI do Ponto, que desejava instalar seu próprio candidato, Ariarathes, no trono. Com recursos escassos e um exército pequeno, Sula não se intimidou. Utilizando uma astúcia militar impressionante, avançou rapidamente, desafiando terrenos difíceis e forças inimigas em grande número. Em uma série de batalhas bem-sucedidas, ele restaurou Ariobarzanes ao poder, conquistando a lealdade de suas tropas, que, impressionadas pela sua liderança, o aclamaram imperator. Um título que, embora simbólico, carregava consigo o reconhecimento e a esperança de que Sula estava destinado a grandes feitos. O ponto alto de sua campanha ocorreu nas margens do Eufrates, onde Sula se encontrou com uma embaixada do Império Parta, um evento histórico e diplomático marcante. Sula foi o primeiro magistrado romano a negociar diretamente com os partas. Na reunião, ele se sentou entre o embaixador parta, Orobazus, e o rei Ariobarzanes, criando uma estratégia psicológica de igualar os partas e os capadócios, mas com Roma em uma posição superior. Esse ato de força psicológica não passou despercebido. Ao retornar à Pártia, Orobazus foi executado, mas o tratado que Sula firmou estabeleceu Eufrates como uma fronteira clara entre Roma e a Pártia, o que garantiria a estabilidade na região por muitos anos. Em meio a essa campanha, uma profecia teria marcado profundamente a vida de Sula. Durante uma visita a um vidente caldeu, foi-lhe revelado que ele morreria no auge de sua fama e fortuna. Essa previsão sombria e poderosa acompanharia Sula ao longo de sua trajetória, influenciando suas decisões e ações. Ao retornar a Roma em 92 a.C., Sula já era uma figura respeitada, tanto no campo militar quanto no cenário diplomático. Contudo, sua reputação seria questionada quando foi acusado de extorquir Ariobarzanes. Embora o promotor se recusasse a comparecer ao julgamento, resultando na vitória de Sula por omissão, o escândalo afetou suas ambições políticas, que se viram temporariamente frustradas. O ano de 91 a.C. trouxe um novo desafio para Roma, com o início da Guerra Social.
A crescente insatisfação dos aliados italianos com sua exclusão da cidadania romana levou à revolta. No mesmo ano, Sulla foi chamado a servir no cenário militar ao sul da Itália, designado ao lado do cônsul Lúcio Júlio César. Nesse primeiro ano de batalha, a estratégia romana foi, em grande parte, defensiva, tentando conter a revolta dos aliados sem expandir o conflito. Embora a guerra se desenrolasse de maneira lenta e desorganizada, Sulla se destacou ao colaborar com Mário, que estava comandando no norte da Itália. Juntos, derrotaram os Marsos, uma das tribos rebeldes mais poderosas. Em um momento crucial, Sulla também tentou socorrer a cidade de Esérnia, que estava cercada pelos inimigos, mas ambos os comandantes falharam nesse objetivo. No entanto, foi em 89 a.C. que Sulla teve um de seus maiores triunfos. Durante o cerco à cidade de Pompeia, ele derrotou uma força de socorro comandada por Lúcio Cluêncio e, em um gesto decisivo, matou Cluêncio diante das muralhas da cidade. Por esse feito, Sulla recebeu a coroa de grama, uma das mais altas honras militares de Roma. Com as vitórias em Pompeia e a subsequente derrota dos samnitas, Sulla continuou sua campanha, forçando a rendição de vários outros povos e capturando cidades como Estábias e Eclano. Seu comando eficiente e suas vitórias militares logo lhe garantiram mais prestígio. No entanto, o conflito estava longe de terminar. Em 89 a.C., o Senado aprovou a Lex Plautia Papiria, que concedeu cidadania aos aliados italianos que haviam permanecido leais a Roma. Mas aqueles que ainda estavam em armas, como os samnitas e lucanianos, foram excluídos dessa lei, prolongando a guerra por mais algum tempo. Por fim, com a guerra finalmente terminou, Sulla retornou a Roma vitorioso. Seu papel nas vitórias militares e sua crescente popularidade entre as tropas e cidadãos o colocaram em uma posição vantajosa. Em 88 a.C., ele foi eleito cônsul, um feito monumental que coroava sua trajetória de ascensão política e militar. Seu colega de consulado seria Quinto Pompeu Rufo, e, a partir desse momento, os destinos de Roma e de Sulla tomariam um novo rumo. Em 88 a.C., a eleição de Lúcio Cornélio Sulla para o consulado, uma vitória provavelmente assegurada por seus sucessos militares, não foi uma conquista sem obstáculos. Seu oponente, Caio Júlio César Estrabão, um exedil e inimigo de longa data de Sulla, lançou sua candidatura. A disputa entre eles não era apenas uma rivalidade pessoal, mas também uma batalha por um comando crucial, a guerra contra Mitrídates VII Opator, o poderoso rei do Ponto. O consulado em 88 oferecia a promessa de um comando glorioso e altamente lucrativo contra o Ponto, o que tornava essa eleição ainda mais crucial para ambos os lados. Com a vitória nas eleições, Sulla iniciou uma série de mudanças em sua vida pessoal e política. Ele casou sua filha com um dos filhos de seu colega Pompeu Rufo e, em um movimento calculado, divorciou-se de sua esposa Cloelia para se casar com Metela, viúva do falecido Marco Emílio Scauro. Esses casamentos fortaleceram suas alianças políticas com duas das famílias mais poderosas de Roma, os Cecílios Metelo e os Pompeus. No entanto, a política em Roma logo se tornaria ainda mais tumultuada. Sulla se envolveu em um confronto político com o tribuno plebeu Públio Sulpício Rufo, que propunha uma reforma para a distribuição dos novos cidadãos italianos entre as tribos romanas para fins eleitorais. Sulla e Pompeu Rufo se opuseram veementemente à proposta, o que gerou um confronto violento com Sulpício. Sem apoio dos cônsules, Sulpício recorreu a uma aliança inesperada com Mário, o comandante que há muito tempo cobiçava o comando militar contra Mitrídates. O acordo entre Sulpício e Mário envolvia a promessa de apoio à legislação italiana em troca de uma mudança crucial. O comando militar de Sulla seria transferido para Mário. O conflito político escalou rapidamente para a violência urbana. Sulpício, agora com apoio de uma turba armada, forçou os cônsules a suspenderem os negócios do Senado, levando a declaração de Justitium, uma suspensão temporária das atividades políticas. Sulla, forçado a se refugiar na casa de Mário, se viu em uma posição desesperadora. Durante essa turbulência, Sulla foi obrigado a permitir que Sulpício levasse sua proposta. E embora as promessas de segurança para sua vida fossem feitas, Sulla percebeu que estava sendo manipulado. Após esse incidente, ele partiu para Capua, no sul da Itália, onde reuniu forças para recuperar sua honra e sua posição. Com Sulpício agora capaz de promulgar as leis sem oposição, Sulla descobriu a traição. A primeira medida que Sulpício apresentou foi a transferência do comando militar contra Mitrídates para Mário, uma humilhação direta a Sulla. Diante dessa situação, Sulla teve que tomar uma decisão crucial: aceitar a perda de sua carreira política e militar, ou retomar o controle e enfrentar suas oposições diretamente.
Com coragem e determinação, Sula escolheu retomar seu comando. Ele se dirigiu ao seu exército e fez um discurso inflamado, denunciando a traição de Mário e Sulpício. Seus homens, cheios de lealdade a ele, seguiram-no sem hesitar. Em um movimento ousado, Sula e suas tropas marcharam em direção a Roma. Quando o Senado e o povo romano souberam da marcha de Sula, a cidade ficou em choque. O Senado enviou imediatamente uma embaixada para interrogar Sula sobre suas intenções. Sua resposta foi direta. Ele não estava marchando contra Roma, mas sim libertando-a dos tiranos. A cidade de Roma, sem defesas adequadas, viu a entrada triunfal das tropas de Sula. No entanto, a recepção não foi calorosa. Os cidadãos comuns, enfurecidos, atacaram os soldados de Sula com pedras. A tensão quase levou a uma tragédia, mas Sula, com grande habilidade, organizou suas tropas por toda a cidade, garantindo a segurança de sua posição. Após consolidar o controle, Sula convocou o Senado e, com sua influência, fez aprovar um decreto que proibia Mário, Sulpício e outros 10 oponentes políticos de exercerem qualquer direito político. Ele também promulgou uma legislação retroativa que justificava sua marcha sobre Roma e retirava a cidadania dos foragidos. Sulpício foi morto, após ser traído por um de seus escravos, e Mário, junto com seu filho e outros, fugiu para a África. A marcha sobre Roma, um ato de ousadia e desespero, havia sido concluída com sucesso. Mas Sula sabia que essa vitória não significava o fim de sua luta. Pelo contrário, sua verdadeira batalha estava apenas começando. Após a marcha triunfal sobre Roma, Sula se deparou com a necessidade de consolidar seu poder político. Em um movimento decisivo, ele invalidou a legislação de Sulpício, alegando que tudo havia sido aprovado à força. Segundo o historiador Apiano, Sula então propôs novas leis para fortalecer o Senado, minando a autoridade dos tribunos plebeus. Ele eliminou os comícios tributários como um corpo legislativo e exigiu que os tribunos plebeus obtivessem aprovação senatorial para a legislação, centralizando ainda mais o poder nas mãos do Senado. Contudo, alguns estudiosos acreditam que esse relato seja uma retrojeção das reformas feitas durante sua ditadura, em vez de algo que tenha ocorrido imediatamente após a sua marcha sobre Roma. Logo após essas reformas, Sula enviou seu exército de volta para Capua e conduziu as eleições do ano seguinte. No entanto, seus esforços para consolidar o poder resultaram em uma derrota eleitoral retumbante. Seu inimigo, Lúcio Cornélio Cinna, foi eleito cônsul em 87 a.C., derrotando o candidato de Sula. Além disso, o sobrinho de Sula foi rejeitado como tribuno plebeu, enquanto o sobrinho de Mário, seu antigo rival, foi eleito com sucesso. Cinna, como esperado, prometeu processar Sula ao final de seu mandato. Mesmo após sua derrota nas urnas, Sula não cedeu. Forçou os cônsules designados a jurarem defender suas reformas, e tentou transferir o comando do exército de Cneu Pompeu Estrabão para seu aliado. Mas a tentativa foi frustrada por um dos tribunos, e, quando Quinto Pompeu Rufo tentou assumir o comando, ele foi assassinado, provavelmente por ordem de Estrabão. Esse evento aumentou ainda mais as tensões, levando Sula a partir para Macedônia, ignorando as intimações legais. A situação política em Roma se deteriorava rapidamente, com a violência e o caos se espalhando pela cidade. Cinna e Mário, aliados, começaram a se mover contra o regime de Sula. Cinna subornou o exército que sitiava Nola e incitou a rebelião dos italianos, enquanto Mário ajudava a recrutar mais tropas. No final de 87 a.C., eles sitiaram Roma, tomaram a cidade e declararam Sula fora da lei. O consulado de 86 a.C. foi então preenchido com seus aliados, enquanto Sula se via forçado a fugir da cidade. Enquanto isso, Mitrídates VI do Ponto, que já havia invadido a Ásia Romana no final da Guerra Social, estava se preparando para uma grande ofensiva. Em 88 a.C., Mitrídates reorganizou a administração da Ásia e sitiou Rhodes, mas falhou. As notícias de suas vitórias se espalharam, e Roma foi forçada a declarar guerra. No entanto, os preparativos para o conflito foram lentos e problemáticos. Foi apenas depois que Sula assumiu o comando que as coisas começaram a avançar, mas a falta de recursos e os atrasos no recrutamento de legiões tornaram o início da guerra um processo lento. O ponto de virada chegou quando Mitrídates organizou o massacre de cerca de 80.000 romanos e italianos na Ásia, um evento que ficou conhecido como as Vésperas Asiáticas. Esse massacre influiu profundamente nas decisões de Roma, e Sula foi finalmente enviado ao Oriente em 87 a.C. com um exército de 5 legiões. Ao chegar, ele recebeu a ordem de garantir a defesa da Macedônia e da Grécia, e imediatamente iniciou a preparação para enfrentar o exército de Mitrídates.
Sula chegou a Tessália e, após reagrupamento, sitiou Atenas e Pireu, onde enfrentou forças inimigas significativas. Com sua estratégia e determinação, ele capturou Atenas em 1 de março de 86 a.C., poupando a cidade da destruição total, massacrando-a para obter recursos. Sula então avançou para Pireu, derrotando o general Pontico Arquelau em uma batalha naval decisiva, forçando as forças de Mitrídates a se retirarem. As vitórias de Sula nas batalhas de Queroneia e Orcomeno, em 86 a.C., garantiram-lhe um avanço ainda maior. Na batalha de Queroneia, Sula enfrentou um exército inimigo imenso, mas suas táticas superaram a superioridade numérica. Em Orcomeno, as forças romanas conseguiram derrotar o exército de Mitrídates de maneira decisiva, forçando os inimigos a se retirarem. Essas vitórias garantiram a supremacia de Sula na Grécia e abriram o caminho para negociações de paz com Mitrídates. Sula mostrou para os inimigos orientais o poder de Roma. Após a derrota de Mitrídates na Batalha de Orcomeno, Sula foi abordado por Arquelau, comandante do exército de Mitrídates, para iniciar as negociações de paz. Os termos que Sula impôs foram rigorosos. Mitrídates deveria devolver os territórios romanos na Ásia, Bitínia e Capadócia, e pagar uma grande indenização de guerra. Ao final das negociações, Mitrídates foi forçado a aceitar os termos, e Sula garantiu a vitória romana no Oriente. Após a paz com Mitrídates ser alcançada, Sula se viu novamente em uma posição de poder. Ele avançou sobre as forças de Fímbria, um comandante que havia desertado e se rebelado contra a autoridade de Roma. Fímbria, após um atentado frustrado contra a vida de Sula, acabou cometendo suicídio, encerrando mais uma ameaça ao poder de Sula. A paz com Mitrídates foi criticada por alguns como uma traição aos interesses de Roma, dado que Sula parecia mais focado em consolidar sua vitória pessoal sobre seus inimigos internos do que em uma vitória decisiva sobre Mitrídates. No entanto, o tempo gasto na Ásia preparou Sula para os próximos desafios em Roma, enquanto ele navegava de volta para a Itália, agora com um exército bem treinado e bem financiado para enfrentar o que viria a seguir. Na primavera de 83 a.C., Sula cruzou o Adriático com suas 5 legiões de veteranos mitridáticos e desembarcou em Brundísio, conquistando a cidade sem resistência. Sua chegada foi recebida com alegria pelos aliados importantes, incluindo Metelo Pio, que já se declarara a favor de Sula antes mesmo de sua chegada. Além disso, Marco Licínio Crasso, que havia fugido do regime de Sina, levantou um exército na Espanha e rumou para a África para se juntar a Metelo Pio. Pompeu, filho de Pompeu Estrabão, também levantou tropas em Piceno e se juntou a Sula, sendo tratado com grande respeito por ele. Mesmo antigos inimigos, como Públio Cornélio Cetego, a quem Sula havia banido em 88 a.C., desertaram para a causa de Sula. Apesar do apoio crescente, o sentimento na Itália era em grande parte contra Sula. Muitos temiam sua ira, lembrando-se das violências de sua ocupação de Roma durante seu consulado. O Senado, então, declarou Senatus Consultum Ultimum contra ele e iniciou a arrecadação de homens e recursos das cidades italianas para formar um exército contra o líder. Sula, já enriquecido pelos saques na Ásia, avançava rapidamente, mas sem saquear o interior da Itália. Quando chegou a Capua, encontrou os 2 cônsules daquele ano, Lúcio Cornélio Cipião Asiático e Caio Norbano, que, ao dividirem suas forças, acabaram sendo vulneráveis. Na Batalha do Monte Tifata, Sula derrotou Norbano, fazendo ele se retirar. Sula então avançou para Teano, onde tentou negociar uma trégua com Cipião. Porém, um de seus tenentes violou o acordo, o que levou ao colapso das negociações. Sula usou isso a seu favor, se apresentando como lado prejudicado e acusando seus inimigos pela violência subsequente. Enquanto isso, os soldados de Cipião, descontentes com o comportamento de seu comandante, começaram a abandonar sua causa e se juntaram a Sula. Cipião, recusando-se a desertar, foi deixado para trás por Sula, que continuou sua marcha. Com Cipião e Norbano em retirada, Sula rapidamente se moveu para o sul, onde enfrentaria o jovem Mário, apoiado pelos samnitas. A batalha em Sacriporto, embora longa e árdua, resultou na derrota de Mário, o filho de Caio Mário, que foi forçado a se retirar para Preneste, onde ficaria sitiado. Durante o cerco, Sula massacrou prisioneiros de guerra samnitas, o que desencadeou uma revolta em sua retaguarda. Ele então designou Quinto Lucrécio Afela para manter o cerco em Preneste, enquanto ele marchava em direção a Roma, onde a situação política ainda estava instável. Enquanto Sula estava a caminho de Roma, Mário enviou uma mensagem ao Senado, buscando difamar aqueles que simpatizavam com Sula.
O pretor urbano Lúcio Júnior Bruto Damasio foi encarregado de executar essa purgação, matando 4 figuras proeminentes em uma reunião no Senado. No entanto, o expurgo teve pouco impacto. Quando Sulla chegou a Roma, a cidade abriu seus portões, e seus oponentes fugiram. Sulla fez com que seus inimigos fossem declarados perigosos e se dirigiu a uma assembleia, onde pediu desculpas pela guerra antes de partir para enfrentar Carbão na Etrúria. Com a vitória sobre Mário e a posse de Roma, Sulla agora enfrentava Carbão, que tentava substituir Mário em Preneste. Carbão, após sofrer derrotas de Metelo Pio e Pompeu, retirou-se para Clúsio e delegou o comando das tropas para Norbano. Sulla, em um movimento decisivo, atacou Norbano, derrotando-o e forçando sua fuga para Rhodes, onde acabou cometendo suicídio. Depois de derrotar os aliados de Carbão, Sulla finalmente se preparava para a batalha decisiva contra os últimos opositores em Roma. A batalha final de Sulla contra Carbão ocorreu na Batalha da Porta Colina, em 1º de novembro de 82 a.C. A ala de Sulla foi inicialmente derrotada, e ele se refugiou em seu acampamento, mas a vitória veio quando seu tenente, Crasso, obteve uma vitória decisiva na ala direita. Durante a noite, as forças de Sulla conseguiram repelir os inimigos, e com a vitória, Sulla consolidou seu poder definitivo sobre Roma. A guerra civil na Itália, que havia devastado o país, chegava ao fim. Com a vitória sobre Carbão e o fim da resistência samnita, Sulla tornou-se, sem dúvida, o mestre de Roma, com seus oponentes caçados e mortos, e a República, agora sob seu controle absoluto. Após a vitória decisiva na Batalha do Portão Colina, Sulla não apenas consolidou seu poder militar, mas também iniciou um reinado de terror político. Ele convocou o Senado ao Templo de Belona, no Campo de Marte, onde, durante seu discurso, ordenou o massacre de 3 a 4 mil prisioneiros samnitas, surpreendendo e chocando os senadores presentes. Esse ato brutal marcou o início de uma série de vinganças sangrentas que iriam caracterizar sua ascensão ao poder absoluto. Após a vitória, Sulla marchou para Preneste, onde forçou o fim do cerco. O jovem Mário, seu inimigo, optou pelo suicídio antes de se render. A execução de Carbão, que havia fugido para o Egito, selou o destino dos 2 últimos cônsules de 82 a.C. e solidificou a vitória de Sulla. Sulla, em sua vida pessoal, também fez alianças importantes. Ele casou sua enteada, Emília, filha do príncipe senador Marco Emílio Scauro, com Pompeu, embora ela tenha morrido logo após o parto. Pompeu foi então enviado para recuperar a Sicília, e, com a captura e execução de Carbão, Sulla conseguiu eliminar todos os que se opuseram a ele. Com o controlamento total da cidade e dos negócios de Roma, Sulla implementou uma das políticas mais cruéis de sua ditadura, a proscrição. Ele iniciou uma lista de execuções e confisco de propriedades de aqueles que considerava inimigos do Estado. Em suas memórias, Plutarco descreveu como Sulla fez o sangue correr e encheu a cidade de mortes sem número ou limite. Ele proscreveu imediatamente 80 pessoas, sem consultar nenhum magistrado, e, nos dias seguintes, continuou a lista com mais 440 nomes. As proscrições foram amplamente vistas como uma resposta a assassinos semelhantes praticados por Mar e Sina, seus inimigos, durante sua ausência em campanha no Oriente. Muitos dos proscritos não eram inimigos de Sulla, mas simplesmente possuíam riquezas, que foram confiscadas e leiloadas para encher o tesouro romano. O custo das recompensas oferecidas aos assassinos de proscritos foi amplamente compensado pelos lucros das vendas das propriedades confiscadas. Sulla instituiu um sistema onde aqueles que ajudassem a matar um proscrito recebiam recompensas substanciais, enquanto aqueles que abrigassem ou ajudassem um proscrito eram punidos com a morte. Entre os alvos da proscrição estava o jovem Caio Júlio César, genro de Sina, que fugiu da cidade. Sulla, mais tarde, se arrependeria de ter poupado a vida de César, um erro que ele viria a lamentar, pois César mais tarde se tornaria uma ameaça política significativa. O historiador Suetônio registra que Sulla teria dito, ao poupar a vida de César, neste César há muitos Mário. Embora a veracidade desta afirmação seja questionada, ela ilustra a percepção de Sulla sobre a ambição que, mais tarde, levaria à ascensão de Júlio César. No final de 82 a.C. ou início de 81 a.C., o Senado nomeou Sulla ditador legibus faciendis e republicae constituendae causa, ditador para a elaboração de leis e para o estabelecimento da Constituição, uma nomeação rara e extraordinária na história de Roma. Em tempos anteriores, a ditadura romana era uma posição de emergência, concedida apenas por 6 meses em períodos de grande crise. No entanto, Sulla foi nomeado sem limites para seu tempo no cargo, concedendo-lhe controle absoluto sobre Roma e a República.
Sula foi visto como o criador do precedente que mais tarde permitiria a ascensão de Júlio César e o eventual fim da República Romana. Ele consolidou seu poder não apenas com as proscrições, mas também com reformas que fortaleciam a aristocracia senatorial e enfraqueciam as classes populares. Sula iniciou uma série de reformas que mudaram permanentemente a estrutura de poder de Roma. Ele diminuiu a autoridade dos tribunos plebeus, restringindo seus poderes de propor e vetar leis. De acordo com Sula, o cargo de tribuno plebeu, que havia sido utilizado para desafiar a classe patrícia, deveria ser enfraquecido para evitar novos desafios ao poder da aristocracia. Ele também aumentou o número de magistrados e permitiu que todos os questores eleitos entrassem automaticamente para o Senado, expandindo o corpo de senadores de 300 para 600. Essa reforma, juntamente com a remoção do controle dos tribunais pelos equites, consolidou ainda mais o poder dos senadores. Sula também codificou o cursus honorum, garantindo que qualquer pessoa que quisesse ascender nas fileiras do poder político de Roma tivesse que seguir uma sequência específica de cargos, estabelecendo idades mínimas e períodos de espera entre cargos. Essa reforma buscava evitar o abuso do poder por generais ambiciosos e estabelecer uma estrutura mais rígida para as carreiras políticas. Finalmente, para reforçar sua autoridade, Sula expandiu o Pomerium, a fronteira sagrada de Roma, uma ação que refletia sua visão de Roma como um estado totalmente sob seu controle. Em uma demonstração de sua força, ele renunciou à ditadura no início de 80 a.C., mas continuou a exercer um poder considerável, consolidando sua posição como líder absoluto. Após concluir suas reformas e garantir o controle absoluto de Roma, Sula se retirou da vida política ativa. Ele se retirou para uma vila perto de Puteoli, buscando uma existência longe dos tumultos da política, mas sua vida pessoal, marcada por excessos, reflete a decadência de um homem que já havia sido quase onipotente. Plutarco descreve Sula em seus últimos anos como alguém entregue aos luxos e prazeres mundanos. Ele convivia com atrizes, arpistas e pessoas do teatro, bebendo com eles em sofás o dia todo. Essa imagem de um homem, antes temido e respeitado, agora vivendo de forma dissoluta, contrasta com o poder que ele detinha apenas algum tempo antes. Sula permaneceu afastado da vida política cotidiana de Roma, intervindo apenas quando necessário, como no caso da execução de Grânio, pouco antes de sua morte, uma última ação que refletia a violência que sempre o acompanhou. Mas o que realmente o preocupava agora era deixar um legado duradouro. Com esse objetivo, ele começou a escrever suas memórias, um projeto que finalizou em 78 a.C., pouco antes de sua morte. Embora suas memórias tenham sido amplamente perdidas, fragmentos delas sobreviveram, preservados em citações feitas por escritores posteriores. A morte de Sula ocorreu em 78 a.C. Ele sofreu de insuficiência hepática ou uma úlcera gástrica rompida, condição que, segundo relatos, foi causada por anos de abuso de álcool. Alguns também sugerem que ele poderia ter sido acometido por uma infestação de vermes, resultado das úlceras, que o levaram à morte. O último suspiro de um homem que tinha experimentado tanto o ápice quanto o abismo do poder. O funeral de Sula, realizado em Roma, foi uma cerimônia imponente e sem precedentes. Seu corpo foi transportado em um esquife dourado, escoltado por seus veteranos. O funeral foi realizado no Fórum, em presença de toda a cidade. O momento foi tão grandioso que, de acordo com as fontes antigas, foi comparado apenas ao funeral de Augusto, quase 70 anos depois. No túmulo de Sula no Campo de Marte, uma inscrição, escrita por ele mesmo, refletia sua visão de sua vida e ações. Nenhum amigo jamais me serviu, e nenhum inimigo jamais me fez mal, a quem eu não tenha retribuído integralmente. Essa frase, esculpida em seu túmulo, simbolizava o princípio que guiava sua vida, um homem que nunca hesitou em retribuir tanto aos aliados quanto aos inimigos. Sula, em muitos aspectos, pavimentou o caminho para a ascensão de Júlio César e o fim da República Romana. Cícero, em suas reflexões, relata que Pompeu, já o grande general romano, disse: "Se Sula pôde, por que eu não posso?" A marcha de Sula sobre Roma, sua ditadura e seus métodos de controle político estabeleceram um precedente que mais tarde seria seguido por outros generais, como Pompeu e César, que usariam os exércitos para alcançar ambições pessoais.